Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos começar um novo tema. A gente vai estudar sobre Max Weber, né? A gente estava estudando sobre Emile Durkheim e Karl Marx, e agora nós vamos ver o clássico da sociologia, Max Weber. O Max Weber, ó, ele viveu no período de 1864, né, século XIX, até o início do século XX, 1920. Aqui, ó, conceitos básicos. Ação social, nós vamos ver tipo ideal, tipologia da ação social, tipologia da dominação, racionalidade, ética calvinista, ética protestante, burocracia. Aí, ao longo das aulas, nós vamos estudando sobre todos esses temas aqui. Primeiro, o contexto histórico. Aqui tem uma comparação entre o Emile Durkheim e o Max Weber. Por quê? Porque o Emile Durkheim ele fundou uma escola de pensamento, né, chamada funcionalismo. Ele era influenciado pelo positivismo, que era uma doutrina filosófica elaborada pelo francês Auguste Comte. E aí o Emile Durkheim foi influenciado por essa teoria positivista, mas foi considerado o primeiro sociólogo, né? O que que o positivismo falava sobre a sociologia? Ele tinha a ideia, o Auguste Comte escreveu o termo física social, que ele tinha a ideia de que as ciências humanas deveriam ser estudadas do mesmo método das ciências naturais. Então, ele propunha o estudo da sociedade no modelo científico das ciências naturais, por isso que ele chamou de física social, né? O questão do organicismo, né, que o Emile Durkheim falava que a sociedade era igual a um organismo, né, o organismo social, isso é uma analogia com as ciências naturais, né, tentando aproximar o estudo da sociedade do método científico das ciências naturais. O contexto histórico, o Emile Durkheim viveu na França. Lá tinha já um Estado Nacional unificado, o capitalismo já era desenvolvido e já tinha um grande desenvolvimento na área das ciências físicas e biológicas. Agora vamos ver o Max Weber, alemão, né? Vivia na Alemanha e contexto histórico bem diferente. A Alemanha ainda era um Estado fragmentado politicamente, o capitalismo lá se desenvolveu de forma tardia. As ciências humanas, que eram a área do conhecimento que era mais desenvolvida, e a diversidade, né? Ao contrário aqui, ó, da universalidade. E nas ciências humanas, eles não acreditavam nessas ideias positivistas, né? Por exemplo, positivismo falava da ideia de progresso, de evolução social. Lá na Alemanha não acreditavam nessas ideias, porque eles tinham outra teoria que era o idealismo, né? Idealismo alemão, que tinha filósofos como Hegel, Kant, né? Que estavam envolvidos na formulação do idealismo alemão. E também eles propunham lá, tinha um pensamento científico diferente, eles não consideravam as ciências humanas como próximas das ciências naturais, mas assim métodos distintos de pensamento científico e que não deveriam tentar se aproximar, né, como o Emile Durkheim pensava. Então, aqui, ó, Emile Durkheim, positivista, né? Esse positivismo acreditava que a história era um processo universal e que existia uma evolução social, né, que a sociedade ia evoluindo, a ideia de progresso e a generalização ou comparação. Então, assim, se a história era um processo universal, ele acreditava que todas as sociedades passavam por um processo da mesma forma, né? O Max Weber, idealismo, a história uma diversidade das formações, acreditava na diversidade das formações sociais e na especificidade. Então, ele acreditava que cada sociedade tinha o seu próprio processo histórico,
né, e suas próprias características, e não teria um processo universal e igual para todas as sociedades, né? O objeto da sociologia. Para o Emile Durkheim, lá, o objeto da sociologia era o quê? Os fatos sociais, né? Que a gente estudou já. Ele falava que o objeto eram os fatos sociais, que era coercitivo, geral, exterior, e tem as características, né? Para o Max Weber, o objeto da sociologia é a ação social. Aí aqui tem esse trecho aqui da obra dele. A ação humana, ela é social na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo que age lhe atribui, toma em consideração o comportamento dos outros e é por ele afetada no seu curso. Então ele fala assim: a ação humana se torna social a partir do momento em que ela tem um significado para o sujeito, né? E aí ela vai interferir no comportamento dos outros, que é a interação, né? Quando eu vou agir, eu vou interagir, e aí eu vou entrar em contato com os outros indivíduos da sociedade, e eles vão ser afetados pela minha ação, e eu também vou ser afetada pela interação que eu vou ter com as pessoas, né? Então, para ele, o objeto da sociologia é a ação dos indivíduos, a ação social. A ação social ela vai precisar do quê? Da presença do outro para ter a interação. Tem que ter um significado para o sujeito que pratica a ação e tem que ter uma consequência, né? A ação vai afetar os outros indivíduos. E assim vai se formar uma relação social, né? Entre indivíduos a partir da ação. E aí se forma o grupo social, né? Aí ele fala: a função da sociologia é investigar a ação social e ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico da sociedade. Aqui, ó, a ação social, ela tem a motivação, o sentido, está envolvido também os valores. E a relação social, o sentido tem que ser compartilhado. Que assim, à medida de que eu vou vou agir, né? Eu vou criar relações sociais, porque vou interagir com outros sujeitos. Aqui, a sociedade, uma totalidade constituída de uma multiplicidade de interações sociais. Então, ele fala aqui, ó, esse A e B são os indivíduos interagindo. E aí, o grupo de todos interagindo um com o outro vai formar a sociedade, vai formar uma totalidade a partir das interações. O método do Max Weber é chamado de método compreensivo. Chamado de método compreensivo, porque ele falava assim que o sociólogo deve compreender as ações sociais e as relações sociais. Aí é que ele fala: todo indivíduo, ao agir, ele se torna um ator social e ele age guiado por motivações que são baseadas em valores. O cientista social, o sociólogo, né, deve descobrir os possíveis significados, os sentidos da ação humana presente na realidade social que ele está estudando. Um ator age sempre em função de sua motivação e da consciência de agir em relação a outros atores. Porque, assim, a ação social ela precisa da presença de outro. Porque como que ele vai agir sem interagir? Não tem jeito, né? Se a pessoa vai praticar uma ação social, ela precisa da participação do outro. É impossível descartar-se das pré-noções, como queria Durkheim.
existe uma parcialidade na análise sociológica, não há neutralidade científica. Aqui ele já fala assim, a questão da neutralidade e da objetividade da ciência social, né? Porque assim, o Emile Durkheim, ele falava que o método de pesquisa para ser científico teria que ser isento de pré-noções, né? O cientista social tem que ser objetivo e neutro para poder estar fazendo uma pesquisa científica. Aí o Max Weber fala que sempre vai ter uma parcialidade, sempre vai ter alguma interferência da subjetividade do pesquisador. Aí ele fala que não tem como ser neutro, né? Na pesquisa científica, na pesquisa das ciências humanas, né? Na pesquisa científica social. Aí aqui, ó, Durkheim, a realidade, uma perspectiva objetiva, e Weber, a realidade numa perspectiva subjetiva. Tipo ideal, que é o conceito que ele criou, né? Para estudar a realidade, para esse social, ele criou esse tipo ideal, chamado tipo ideal, que é ele pega um aspecto da realidade e constrói um tipo ideal, que é uma construção teórica abstrata do sociólogo, que ele vai selecionar algum aspecto que ele considera relevante para o estudo, e aí ele faz segundo os próprios valores dele. E esse é o instrumento de análise que ele propõe para poder compreender a ação social. Por exemplo, a gente vai ver aqui mais na frente, quando ele faz a tipologia das ações sociais, os tipos de ação social, tipos de dominação, por exemplo. Ele tem 3 tipos de dominação, né? Dominação carismática, dominação racional legal e dominação tradicional. Isso é um tipo ideal, porque ela existe só no mundo da subjetividade do pesquisador, só na abstração. É uma abstração da realidade, porque no mundo real não existe, por exemplo, a dominação tradicional pura, real, igual ele constrói um modelo teórico. Então, esse tipo ideal é um modelo teórico para compreender a realidade. Ela não existe 100% na realidade, e também ela sempre está misturada. Os tipos de dominação sempre se misturam, os tipos de ação social também se misturam, né? Então, ela não existe também isolada uma da outra, e nem 100% como um modelo teórico. Então, esse tipo ideal aqui são esses modelos teóricos que ele constrói para poder tentar compreender a realidade e se aproximar da realidade social. Aqui, ó, tipologia da ação social. Esses modelos aqui que ele dá de ação social são chamados tipos ideais. São os tipos ideais, né? Por exemplo, ele fala que existem esses 4 tipos de ação. A ação tradicional, que é quando está relacionada com um costume, que é uma tradição na sociedade. Por exemplo, troca de presentes no Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Ele dá o exemplo, né? Por exemplo, fazer festa de aniversário, todas essas ações que são costumes tradicionais de uma determinada sociedade. A ação afetiva, que está relacionada com sentimentos, com as emoções e com afeto. São as ações afetivas. Mas também essas ações afetivas, elas não são naturais, elas são moldadas, a expressão que a gente vai ter dela, como a gente vai expressar os nossos afetos, é moldado pelas normas da sociedade também, e pelo modelo que a gente vive de sociedade, né? Não vai ser natural, não é? Nada é natural, né? Tudo é construído socialmente. A ação racional com relação a valores é determinada pela crença em valores. Aí pode ser valores
religiosos, valores éticos. Por exemplo, a pessoa vai fazer trabalho voluntário, ela está falando que ela acredita, o valor que ela acredita é que as pessoas devem ajudar uns aos outros na sociedade, né? A ação com relação a fins, determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, racionalmente perseguidos. Por exemplo, empresa capitalista. Então, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, aí eu entro numa faculdade particular, né, que eu tenho que pagar, privada. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar para pagar a faculdade. Aí eu estou fazendo uma ação racional com relação a fins. Aí eu arrumo um emprego, ganhando um valor, um salário mínimo, aí minha faculdade vai ser, tipo, metade do dinheiro vai para a faculdade. Aí eu estou fazendo uma ação com relação à finalidade, que a minha finalidade é o quê? Trabalhar para pagar a faculdade e estudar, fazer o curso de graduação e me formar. Entendeu? É quando você coloca assim finalidades objetivas para aquela ação, né? Aí essas ações aqui, ó, tá vendo? Elas são tipo chamado é o que eles chamam de tipo ideal, que é para tentar ali recortar a realidade de criar um modelo teórico que representa essa realidade. Só que isso aqui são conceitos abstratos, né? E eles não existem também isolados, porque pode ter uma ação que ela seja afetiva e tradicional ao mesmo tempo. Pode ter uma ação que ela seja com relação a valores e com relação a fins. Podem se misturar esses tipos de ação social. Então, uma ação social, às vezes, pode englobar três características, quatro características, tá? Do modelo aqui que ele propõe, da tipologia da ação social. Aí aqui, ó, esses tipos de ação se apresentam com intensidade diferenciada em diferentes sociedades. A ação tradicional, ela está mais presente nas sociedades antigas, que a tradição e a afetividade eram dominantes. As ações afetivas também estão mais presentes nessas sociedades antigas, que são ações que são mais ligadas à família e à religião. Na sociedade moderna, a maior parte de ações são as relacionadas, são as ações racionais em relação a valores e aos fins, tá? Então, tudo isso aqui também, ó, esse tipo de sociedade que ele está colocando, também são tipos ideais, são abstrações da realidade. Aí, vamos parar por aqui. Vocês vão fazer o exercício, tal, coloquei o texto para vocês, do livro Sociologia Hoje. Vocês vão responder lá as 3 questões e nós vamos continuar estudando Max Weber na próxima aula. Até mais.